Voltamos, povo, e vamos continuar falando da energia de ativação. E agora o nosso exemplo vai ser a formação do trióxido de enxofre. Quando a gente não tem catalisador, a nossa reação ocorre da seguinte maneira. O dióxido de enxofre reagindo com oxigênio formando o trióxido de enxofre, com energia de ativação de 240 kJ por mol. E quando a gente tem catalisador, como é que ocorre tudo isso? Bom, quem vai dar agora o oxigênio para o SO2 vai ser o NO2, que é o nosso catalisador. E ele vai formar o SO3 e vai liberar o monóxido de nitrogênio. Com uma energia de ativação bem baixinha. Só que vocês lembram que o catalisador ele até empresta um átomo, só que no final ele se regenera. Então a gente precisa ter uma reação de regeneração. E é aí que vai aparecer o oxigênio. Lembra da reação sem o catalisador? A gente tem que ter o oxigênio participando dela, né? Então ele vai regenerar o NO, que é uma energia de ativação também muito menor. Se a gente somar essas duas energias de ativação, sabe quanto dá? Apenas 110 kJ por mol, menos da metade que sem o catalisador. Então, quando a gente utilizou o NO2 como catalisador da formação do trióxido de enxofre, a gente teve uma energia de ativação muito menor do que o natural. É assim que ele percorre para escolher o melhor mecanismo com menor energia de ativação. Bom, nós falamos como é que o catalisador funciona, sobre a energia de ativação, mas agora a gente vai começar a classificar um pouquinho, falar um pouquinho mais dele. Quando o nosso catalisador está na mesma fase dos reagentes, nós dizemos que nós temos uma catálise homogênea. E quando o catalisador está numa fase diferente, por exemplo, o catalisador é sólido, o nosso reagente é líquido ou é gasoso, nós temos uma catálise heterogênea. Os nossos catalisadores, eles precisam ter algumas características que são essenciais. Bom, a primeira, ele precisa ter seletividade. A seletividade pode ser quanto à morfologia ou afinidade química. Vou falar no próximo slide, tá bom? Nós temos também a resistência mecânica. O que é a resistência mecânica? Pensa no catalisador sólido, vai ficar passando sobre ele o ar ou líquido. Se ele tiver uma baixa resistência mecânica, ele vai se desfazer e ele vai deixar de ser útil catalisador, ele vai sair lá no final da reação. Então, ele precisa ter uma alta resistência mecânica. Ele precisa ter estabilidade térmica. Imagina se a nossa reação, ela ou libera calor ou absorve calor, vai mudar a temperatura ali do nosso meio. Se ele se degradar com aumento ou com a diminuição de temperatura, aí ele não é um bom catalisador. Então, ele precisa ter uma boa estabilidade térmica. Ele precisa ter reprodutibilidade, palavra difícil, né? E o que isso significa? Se a gente percebe que utilizando aquele catalisador, vamos usar o exemplo anterior, a nossa energia de ativação vai de 240 para 110, isso precisa acontecer todas as vezes que eu utilizar esse catalisador. Todas as vezes ele precisa proporcionar a mesma quantidade de produto formado, se eu estou utilizando a mesma quantidade de catalisador. Isso quer dizer reprodutibilidade, ele precisa ter resultados reproduzíveis e reproduzidos. O próximo é a alta área superficial. Então, o nosso catalisador ele precisa ser muito poroso. Vou mostrar uma foto para vocês. E o preço? Ele precisa ter um preço acessível. Não é uma característica essencial, mas é necessária para os dias de hoje. Além disso, é muito bom que os nossos catalisadores se regenerem, porque se a gente perder esse catalisador, ele reage, a gente perde, ele reage, a gente perde. Imagina o custo que a gente não vai ter tudo isso. Então, é muito bom que ele tenha uma regeneração. Bom, então vamos falar sobre a seletividade dos nossos catalisadores. Coloquei aqui para vocês um exemplo do que são catalisadores. Catalisadores sólidos, tá bom? Eles podem ter diversos formatos, mas uma coisa é muito importante nele, que ele tenha tamanhos de aberturas ou diâmetros de aberturas conhecidos e bem definidos. Eles podem ser iguais em todo catalisador ou eles podem ter tamanhos diferentes, mas que eles tenham uma certa padronização nisso. Então, eu tenho desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso catalisador, que está em cinza. Vocês percebem que ele tem o mesmo tamanho de abertura em todo ele? Então, esse nosso catalisador possui apenas um
tipo de abertura, um tamanho de abertura, e ele então ele é seletivo quanto ao tamanho do que vai passar ali. Só vai passar por ele esse reagente aqui vermelho. Então ele é seletivo quanto à morfologia. E em relação à química dele, a afinidade química, nós já estudamos sobre adsorventes, lembram? E quando a gente estudou sobre adsorvente, a gente viu que alguns deles possuíam afinidade para interagir com eles e outros não possuíam essa afinidade. É exatamente isso que vai acontecer. Os nossos catalisadores, eles possuem sítios ativos. E sítios ativos são aonde vai ocorrer a nossa reação química. Então, esse sítio ativo, ele precisa ser quimicamente afim com o reagente a qual a gente quer proporcionar o uso do catalisador. Eu falei para vocês também que o nosso catalisador precisa ter uma alta área superficial. E como é que a gente consegue isso se eles são pequenininhos? Os nossos catalisadores precisam ser porosos, que são aquelas aberturas que eu falei anteriormente para vocês. Então, os poros, eles são seletivos. E para a gente ter uma grande área superficial, a gente precisa ter muitos poros. Olha essa imagem aqui. Ela está na escala de 1 micrômetro aqui. Vocês conseguem perceber, se eu riscar aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele tem abertura? Se a gente aumentar aqui nessa escala de 200 nanômetros, olha como é que dá para perceber o quanto que ele é poroso. Se a gente aproximar mais pertinho, a gente vai enxergar assim, ó. Então, a gente vai ver micros, mesos e macroporos. Isso aqui é um exemplo de carvão ativado. Então, por exemplo, partículas pequenininhas, eles chegam até aqui, ó. Nós temos os sítios ativos, inclusive, aqui dentro. Então, as partículas menores interagem com esses sítios ativos aqui. As partículas maiores, elas só conseguem atingir os macroporos ou a sua superfície, e é onde que ela vai reagir. Por isso que é importante a gente ter os poros, muita porosidade de um tamanho conhecido, para que a gente possa ter a seletividade por tamanho, pela afinidade química e ter uma alta área superficial. Bom, essa parte da reação catalítica a gente vai ver em sala de aula, tá bom? A nossa aula vai ter uma novidade bem legal e eu espero vocês lá. Tchau, tchau!